E aí, beleza? Vamos lá. Hoje eu vou mostrar um material aqui para vocês, referente à parte de SQLite ou SQLite. Aí alguns gostam de falar SQL, outros gostam de falar SQLite. Mas basicamente estamos falando quase da mesma coisa, tá? SQL era uma ferramenta da Microsoft, se não me engano, e por conta aí da fama dessa ferramenta e do jeito de falar, algumas pessoas acabam falando SQLite quando querem falar de SQLite. Maravilha? Bem, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar da aula da FATEC, onde o professor de Programação 2 nos desafiou com uma atividade de SQLite, tá? Basicamente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um banco de dados, e a partir desse banco de dados, a gente precisa subir os seus inputs, né? Que aí vai virar uma table, uma tabela. E nessa questão de tabela, dentro do banco de dados, a gente vai fazer alguns tratamentos lá para puxar algumas informações do banco de dados. Nisso a gente vai puxar utilizando SQL, tá? Então a gente vai utilizar esses comandos justamente para puxar essas informações de dentro. Maravilha? É simples, não é nada difícil, não é nada complexo. O que eu acredito, né, que seja um pouco mais difícil aí, é que a gente vai trabalhar com alguns comandos que a gente precisa compreender esses comandos para, de fato, conseguir soltar esses comandos lá. A atividade dele está bem intuitiva, está bem simples até, né? Ele colocou ali num arquivo para a gente, que eu já vou mostrar aí para vocês, né? E eu estou vendo que está muito simples, é basicamente Ctrl+C, Ctrl+V, copio de um lado, colo do outro, tá? Só que aí o que acontece? Copiar e colar não vai fazer a gente compreender o conteúdo. Então, o legal é a gente compreender. Maravilha? Bem, vamos parar de enrolação, vamos começar aqui na atividade. Eu separei uma máquina aqui, um Kali Linux. Ah, porque eu sou hacker? Não, porque para mim é mais fácil utilizar o Kali. Eu gosto de utilizar o Kali. Claro que o curso é de segurança da informação, né? Mas eu gosto de usar o Kali porque tem bastante ferramenta, já tem bastante coisa que já vem pré-instalada, assim como muitas distros Linux que tem por aí, mas se você estiver utilizando o Windows, você vai conseguir utilizar também. Se você estiver utilizando alguma outra distro, você vai conseguir seguir esse material também, tá? Só que o que é mais interessante aqui, e eu preciso enfatizar isso, é que a gente vai utilizar uma interface, uma GUI, uma GUI, ou uma GUI, ou uma GUI. Eu já ouvi gente chamando isso de várias formas diferentes, né? O SQL, a gente consegue utilizar o SQL basicamente utilizando linhas de comando, tá? A gente não precisa necessariamente utilizar uma GUI, uma GUI, tá? Então eu vou colocar aqui alguns comandos, deixa eu organizar a câmera aqui melhor para vocês. Vou colocar alguns comandos aqui, ó, Ctrl+Alt+T no Linux, para a gente abrir um terminal, e ele está abrindo de uma maneira linda aqui, maravilhosa. Deixa eu chegar ali mais perto. E aqui eu consigo utilizar o quê? SQLite 3. Basicamente, utilizando o SQLite 3, eu consigo criar um banco de dados já. Então, eu vou criar um banco de dados. Deixa eu só ir na pasta aqui, ó. A pasta que nós estamos é a pasta Downloads, tá? Eu baixei ali o roteiro do professor, baixei o script também, mas é basicamente isso aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Se eu quiser ir por linha de comando, eu utilizo SQLite, né? SQLite 3. E aí na frente eu posso utilizar o comando que eu bem entender. Eu posso utilizar o comando não, perdão. Eu posso criar o banco de dados que eu bem entender. Então, o banco de dados seria o atividade, só que é importante lembrar aqui, tá? A extensão é .db, tá certo? Então, seria basicamente isso para criar um banco de dados via terminal. E a partir daqui, a gente consegue inserir os comandos, fazer todo o processo de criar table e tudo mais. Porém, todavia, entretanto, a gente vai seguir o caminho do professor, que é utilizando a interface, tá? Então, eu clico aqui na carinha do Linux ali,
do Kali, né? E eu coloco o SQL. Maravilha, já apareceu aqui, ó, SQLite Database Browser. Basicamente, essa é a ferramenta que a gente vai utilizar. Pô, Efraim, mas essa ferramenta, ela é única do Linux? Não. Ela é uma ferramenta que você pode utilizar no Windows também, tá? Mas aí vocês têm que fazer o download dela, que é o DB Browser for SQLite. A interface dela é idêntica, só que aí no Windows, né, dependendo da versão que você estiver utilizando, se for a versão 10, você vai ver que ela tá toda branca. Ela vai estar extremamente branca. Eu gosto muito, né? É a interface do Windows 10 aí. 11 provavelmente ela já vai estar escurinha aqui, melhor para as vistas, tá bom? Beleza. O que a gente precisa fazer a partir daqui? Eu preciso criar um novo database. Database, do inglês, banco de dados. Então eu preciso criar um novo banco de dados. Lembra que eu falei que no terminal, né, a gente inseriria o comando lá? Vou até criar um exemplo aqui, ó. Abrir o terminal, deixa eu ir em downloads, cd downloads, para eu ir para downloads, tá? cd, a gente vai para uma pasta. E aí, a partir de downloads, eu vou criar aqui, vamos lá, SQLite 3, e aí eu coloco o nome do banco de dados, que eu vou colocar apenas como um exemplo, .db. Na hora que eu clicar, basicamente eu já criei meu banco de dados aqui. E aí aqui eu consigo criar, né, create table, pastel, e eu consigo colocar as minhas regras aqui, tá? O que acontece? Não vamos fazer por esse caminho, porque o professor ele nos gerou um script aqui, que está aqui desse lado, que é esse script pronto para a gente criar a table, tá? E aí, criando a table, a gente já vai ter o banco de dados estruturado já bonitinho para a gente trabalhar lá, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar, ó, lembra que eu falei do create table? Ó, abre chaves, aí aqui tem o código do produto. Caso você não entenda esses comandos, depois pergunta pra gente, tá? A gente pode responder. Pode deixar aí nos comentários, ou pode mandar no nosso WhatsApp lá, para compreender, tá certo? Vamos entender cada parte disso aqui para ficar mais fácil para você aí que está assistindo, tá? Quando a gente está pegando aqui, drop table, significa que eu quero dropar. Dropar, traduzindo para o português, assim, basicamente eu quero me desfazer dessa table, eu quero deletar ela, basicamente, tá? E aí tem uma condição aqui, se existir produto. Produto é o nome da minha table, o nome da minha tabela. Vale a pena pensar como tabela, tá? Vale a pena mesmo. Então, se existir a tabela produto, eu quero que ela seja dropada. É a primeira condição aqui, primeira regra. Tá? E aí, depois disso, lembre-se, ponto e vírgula, terminou aqui a minha frase, né? Terminou aqui a minha instrução. Depois disso, eu quero criar a table produto. Criei a table produto e eu vou criar as minhas regras dentro dessa table. Dentro dessas regras, eu coloco aqui em parênteses, tá? Eu tenho o meu direcionamento, eu tenho o que eu pretendo como regra. Maravilha? Então, a gente tem aqui o nome da minha linha, da minha tabela, que se chama code.prod, que seria basicamente o código do produto. Esse código do produto, tá, é um nome que eu dou. Eu não preciso me preocupar com esse nome, porque é o nome que eu dou. Eu posso colocar aqui, sei lá, pastel de frango, que é alguma coisa que eu gosto de brincar sempre, né? Ou posso colocar ID, que faria todo sentido também nesse caso. Vamos manter do jeito que tá, porque o professor direcionou dessa forma, tá? Integer. O que é uma integer? É um íntegro, um número íntegro. Aí, se a gente for levar em consideração os diversos tipos de números que a gente pode ter, aí quem já estudou outras linguagens como C, por exemplo, vai saber que tem integer, tem float, tem double, tem uma infinidade de números que a gente pode trabalhar. Não vou lembrar todos agora, mas existe uma infinidade de formatações numéricas dentro da máquina, tá? Por que isso? Quando a gente está trabalhando com integer, ou números íntegros, a gente está trabalhando com o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, as suas variáveis. Ou seja, são os números reais, né?
nós não temos, não são os reais, são os números inteiros. Acho que é isso. São os números que não tem vírgula, por exemplo, tá? Não tem casas decimais, e o integer, ele vai ocupar uma quantidade de bytes dentro da memória também. Não vou entrar nesse assunto, mas, por exemplo, double trabalha com uma outra quantidade de bytes e leva em consideração já 2 casas decimais. Um exemplo, tá? Float, a gente sabe, é um ponto flutuante. Fica mais fácil de entender. O que é um ponto flutuante? É quando eu tenho ali minhas casas decimais e ela pode ter infinitas casas decimais até, né, para a direita, tá? Então, beleza. Estou trabalhando com íntegro, número inteiro. O que eu estou falando aqui agora, depois, em seguida? Not null. Not null significa que é não nulo. Ou seja, esse campo dentro da minha table, dentro da minha tabela, não pode ser vazia. E aí, se, por exemplo, eu subir posteriormente algum valor que esteja vazio, eu vou receber um erro, porque esse campo não pode ser vazio. E é isso que eu estou falando aqui. Esse campo não pode ser vazio. É um campo que ele tem que ter algum valor ali, tá? E aqui o primary key é quando a gente trabalha com o conceito de chave primária. Existe chave primária, chave secundária ou chave estrangeira, tá? Que é primary key, chave primária, e foreign key, que é chave estrangeira. O que significa isso, Efraim? A gente vai ver um pouco mais para frente, mas basicamente o quê? Primary key, imagina que existe uma tabela aqui que a gente está tratando de produtos, certo? E a gente vai ter uma outra tabela, sei lá, que vai ser a tabela de estoque. Dentro de estoque, nós vamos ter produtos dentro do estoque, certo? Só que aí o que acontece? Eu vou ter o mesmo tipo de produto dentro da tabela de produtos, que eu tenho todos os meus produtos, e na minha tabela de estoque eu vou ter uma tabela só falando a quantidade de produtos que eu tenho lá. Como que eu vou relacionar a tabela de produtos do estoque à tabela de produtos? Basicamente pelas chaves. Lá na tabela de estoque, eu crio uma chave estrangeira. O que a chave estrangeira significa? Lá eu vou ter o code_prod, que é esse carinha aqui. Eu vou ter o code_prod lá também. Ele vai ser uma chave estrangeira com um número exatamente igual ao que eu teria aqui no code_prod como chave primária. Por quê? Na hora que eu precisar cruzar as duas tabelas para ver se o meu produto tem estoque, na tabela de estoque, eu vou acabar cruzando através desse link, tá? Então, o primary key ou foreign key são links, são linhas na tabela que linkam uma tabela a outra, tá? Então, facilita bastante pensar dessa forma, que aí a gente vai conseguir ter uma visão mais abrangente do que é primary key ou foreign key. Maravilha? Vamos para a próxima linha aqui. A gente tem um ds_prod, que eu não sei o que quer dizer aqui, talvez lá no material do professor tenha, que é uma varchar. O que é uma varchar? Ou, né, varchar. E char é um character. O que é um character? A, B, C, D, E, F, G, H e assim por diante, tá? Só que quando eu estou tratando de varchar, eu estou tratando de uma concatenação de vários caracteres, certo? Então, eu estou tratando como se fosse uma variável. Vamos tratar como variável, que vai ser mais fácil compreender. E quantos caracteres eu posso ter ali dentro? Eu posso ter até 100 caracteres. Isso aqui é super importante, tá? Dentro de SQL, assim como, por exemplo, quando eu estou tratando de C, ou quando eu estou tratando de assembly, eu preciso direcionar a quantidade de elementos que eu vou ter dentro de uma variável, seja ela um integer, um float, um double, seja ela uma variável de caracteres, seja ela uma string, ou seja ela apenas um char, um caractere. Eu preciso setar a quantidade que eu quero ali dentro. Isso é extremamente importante para que a ferramenta, tá? Aí a linguagem de programação, aqui no caso o SQL, né? Para que ela consiga manipular a memória a meu favor. Se eu vier aqui colocar dentro do meu varchar alguma variável que tenha 101 caracteres, eu posso tomar um erro de volta. Se eu colocar menos do que isso, já estou mais tranquilo, porque eu já separei aquela quantidade de caracteres, tá? Se eu coloquei ali 99 caracteres, eu posso ir até 100, tá? Então é um limite ali que a gente precisa ter em mente sempre que a gente for trabalhar com SQL, tá? Aí tem aqui a parte de saldo, que é um integer,
saldo mínimo, que provavelmente é isso, é integer também. Aqui a gente tem um numeric, e aí aqui no numeric a gente já vê que a gente tem uma tupla, tá? A gente tem uma tupla aqui em numeric. Depois a gente vê o que é isso, porque até agora eu não vi isso, eu não me lembro como uma tupla pode trabalhar aqui dentro, tá? Outra, tá certo? Produto venda, produto custo. Ah, tá. Já sei o que é isso aqui. Eu posso ter, eu acredito que seja isso, tá? Eu posso ter até 10 casas à esquerda da vírgula e 2 casas à direita da vírgula. Acredito que seja isso, tá? E aqui tem uma outra integer, que é o código grupo. Maravilha? Então, o código do grupo. Perfeito. Aqui a gente vai fazer os inserts. O que é um insert? Eu estou basicamente pegando um elemento e inserindo dentro da minha table, tá? Só que aí eu estou falando aqui, a instrução que eu estou passando é que eu quero inserir em produto, que é a minha table, tá? Lembre-se aqui, table, os valores. E aí, tudo que tiver dentro aqui desse parênteses, tá? É o que vai ser inserido. Poxa, mas por que eu tô vendo aqui base líquida? Não tá fazendo sentido para mim. Porque ele basicamente vai seguir a regra que nós estabelecemos aqui. Então, a gente vai aqui, o primeiro, né? 1 é o código do produto. 2 aqui, base líquida, que é DS. Então, acho que é descrição do produto, tá? Repare, até 100 caracteres eu posso utilizar, né? Então, eu tenho aqui 4, 6, 7, eu tenho 8 caracteres aqui, né? 4 mais 8, 12. Eu tenho 12 caracteres aqui. Então, estou dentro de 100. O saldo, 0. Saldo mínimo, 11,39. Que aí a gente vê aqui que é uma integer também, tá? Aí aqui entra pré-venda numeric. É um numérico, né? 0. Numérico 2 aqui, que é o preço do custo, provavelmente, tá? Que é 0 também aqui. Por fim, código grupo, que é esse 1 aqui no final, tá? Ele tá meio desformatado, mas é isso aí. Maravilha? E aqui a gente tem vários produtos, vários. Eu não vou até o fim, porque é muito produto, tá? E aí, como que eu consigo utilizar isso aqui? Basicamente, na tabela, é simples. Eu vou copiar, vou dar do jeito mais rústico possível, tá? Para vocês terem uma ideia. Consigo dar um Ctrl A aqui? Não sei que editor que eu tô. Eu tô no Shell. Vamos ver se consigo utilizar o Vim. Tô no Vim. Maravilha. Tem um comando no Vim. Faz tanto tempo que eu não uso isso aqui. Tá, já tô no modo visualização. Eu tenho que ir até o fim. Peraí, deixa eu subir até aqui. Sim. Oi. Então eu vou ter que fazer do jeito mais difícil. Eu não lembro qual que é o comando de ir até o final da linha. Vamos do jeito mais difícil aqui. Talvez na edição eu tire isso, tá? Essa vergonha. Não vou parar para pesquisar aqui qual é o comando de selecionar tudo no Vim, porque... Nossa, eu acho que eu vou ter que... Pronto, chegamos até o fim. São 4.168 itens. Que legal. E aí no Vim eu consigo utilizar o comando YAL, se não me engano, para copiar. Basicamente, copiei. Vamos ver se eu vou conseguir utilizar esses dados aqui já. Vamos vir aqui no DB Browser for SQLite. Vamos criar um novo banco de dados. Ele vai aparecer aqui, tá? Com essa janela para selecionar onde quero que eu salve. Vou salvar ali em downloads mesmo. Aliás, vamos voltar aqui, fazer tudo bonitinho. Vou em documentos. Vou na minha pasta FATEC, tá no GitHub. 2024. Atividades. SQLite. Aula. E aqui eu vou criar o meu banco de dados, tá? Vou colocar como atividade. Atividade.db. Lembra? A extensão .db. Maravilha? Vamos salvar. Maravilha. Já abriu aqui uma definição da table para que eu possa criar, tá? Então eu já posso começar a criar a partir daqui
vai ser um pouco mais difícil, porque eu vou ter que adicionar elemento aqui, né? O campo 1, aí o campo 1 eu venho aqui, coloco qual é o nome? CodeProd, ele é um integer, ele é um não nulo, ele é uma primary key, e por aí vai, tá? Esse é o seu caminho difícil para criar isso, para criar table, certo? Não vamos fazer isso. Tá? Vamos criar aqui só o nome produto. Maravilha. Deixa eu desfazer isso aqui. Eu quero fazer só com o script lá. Vou dar OK. Já criamos o índice. Temos a tabela produto aqui, como dá para ver, tá? Table 1, produto, certo? E aqui temos os nossos índices e por aí vai. Aqui a gente não vai trabalhar com isso. E agora a gente vem aqui em execute SQL. Execute SQL, tá? Eu vou executar um comando SQL. O que eu preciso fazer? Basicamente copiar esse texto daqui e colar aqui, tá? Vou fazer de um jeito mais intuitivo, porque eu não consigo copiar. Vou abrir aqui com o mousepad para facilitar, tá? Isso já tá doendo. Então, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Maravilha. Ctrl A, Ctrl C aqui no script, o professor já liberou. E aqui, Ctrl V nesse comando execute SQL. Tá? Então aqui tá SQL 1, vai lá, execute. Como que eu faço para executar? Ctrl Enter. Tá criando e criou. Basicamente eu não tenho erro nenhum, senão ele já estaria vermelho aqui. Então funcionou. Beleza? Esse é o primeiro passo. A gente precisa criar essa table. Vamos ver se eu consegui criar essa table. Browse Data. E aí eu tenho aqui, ó, CodeProd, produto de ID ou código 1, base líquida, saldo 0, deixa eu vir para cá, ele não está liberando o scrollar, saldo 0, saldo mínimo 139, vamos ver aqui, ó, 139, certo? Preço venda 0, preço custo 0, código grupo 1, mesma coisa que estava lá, simples, né? Simples. Maravilha, Efraim. Consegui criar a minha tabelinha. E agora, o que eu faço? Vamos seguir as instruções do professor. Vamos abrir aqui o roteiro. .txt. .text. Abriu. Eu estou abrindo aqui no mousepad, tá? Tá um pouco mais fácil nesse caso aqui. Porém, todavia, entretanto, recomendo que você abra aí no LibreOffice, se você estiver utilizando Linux, ou no Microsoft Word, tá? Por quê? Porque a gente precisa pegar os prints do que o DB Browser vai retornar para a gente e colar depois os comandos, tá certo? Então vamos lá, vamos entender qual que é o trabalho do professor. Ele está falando aqui, instrução select. Maravilha, ele vai falar, a cláusula select é obrigatoriamente seguida de uma cláusula from. Então o que ele está querendo dizer aqui? A primeira cláusula define quais os dados desejados. A segunda indica de onde serão obtidos. O que significa? Eu quero selecionar de algum lugar. E aí eu coloco select from algum lugar. Maravilha? Lembra que a gente criou a nossa tabela como nome de produto? Deixa eu vir aqui, ó, para vocês verem. Sobe lá em cima. Meu Deus do céu, quanta coisa aqui. Sobe lá. Aqui, ó. Criar a tabela produto. Eu vou selecionar de onde? Eu posso selecionar de produto. Então, select from produto. Maravilha? O comando vai ser basicamente esse, tá? Só que eu preciso também dizer o que eu preciso selecionar. Que aqui, por exemplo, ele não falou, mas eu preciso selecionar alguma coisa de produto. E esse é o comando que ele pede para a gente inserir lá, tá? Select CodeProd, dsprod, from produto. Vou dar um Ctrl C. E aí, dica do professor, e vale aqui sempre para a gente, nunca execute um comando em cima do outro aqui, tá? Eu não deleto isso aqui, eu crio um novo. Aí aparece aqui, ó, SQL 2. Então, o que eu preciso fazer, basicamente, agora? Ctrl V. Aí, ó, já ficou até em corzinhas diferentes para a gente entender. Select, CodeProd, dsprod, from, produto. Vamos rodar isso aqui. Como que roda?
Ctrl Enter. Maravilha, olha lá. Ele mostrou aqui para mim, né? Ele deu o output, tá? E me retornou aqui, basicamente, as colunas, certo? Da tabela, as colunas CodeProd e DSProd. Como eu não coloquei nenhum tipo de filtro, eu só estou recebendo as colunas, eu estou recebendo todas as colunas com os 3.873 itens aqui dentro, tá? Logo, a gente consegue ver que eu só selecionei as colunas. E eu estou vendo o output disso como as colunas. Maravilha? Não é nada difícil, né? Facinho. Vamos lá para o próximo? Ó, lembrem-se, cria um novo script. Sempre cria um novo e deixa aquele ali no canto. Porque se der uma merda, para voltar é mais fácil, tá? E aí tá falando aqui, select acima não ordenou os dados, nem alterou qualquer característica original, mas trouxe apenas colunas que foram definidas na lista. O que nós falamos? São duas colunas que nós temos aqui, tá? E aí a gente tem o select distinct, que o distinct, ele diferencia um determinado produto dos demais, tá? Então ele vai colocar aqui, ó, não mostre os valores repetidos em todas as colunas. Basicamente, o que está acontecendo? Não vou mostrar todos os produtos, porque nós conseguimos ver aqui que tem, sei lá, uma dezena de produtos específicos, tá? Deixa eu subir aqui. Vai. Aqui, ó, etiquetas no Alt Pro. Eu tô vendo umas 50 aqui. Então, eu não quero ver tudo isso. O que eu faço? Comando distinct. Simples assim. Ctrl C. Aí eu vou lá no meu script número 3. Lembra que o professor falou? Então, vamos seguir esse caminho. Ctrl V. Enter. Opa, Enter não. Ctrl Enter. Pronto. Agora eu consigo saber quais são os produtos que eu tenho na minha tabela. São os produtos específicos, tá? Ele tá comprimindo a quantidade de produtos em um só para a gente entender quais são os elementos que eu possuo ali dentro. Então eu já estou começando a analisar a minha table, tá? Então eu consigo ver lá que tem, ó, base líquida, batom, delineador líquido, delineador de olhos, corretivo facial e assim por diante. Lembra da etiqueta? Olha lá, temos etiqueta código de barra batom 2, 4, 6, 16, 18, 28, 34, tem uma infinidade de etiquetas aqui, tá? Então, o que a gente fez? Até para ficar mais simples, entender? Porque o exemplo que eu dei anterior não vai ser tão eficiente assim. Base líquida. Vamos voltar aqui, que a gente retornou todos os elementos, todas as colunas, todas as linhas das colunas. Eu vejo aqui que eu tenho base líquida do 1 até o 7, certo? O que aconteceu aqui? Tá tudo comprimido em um só. É um exemplo, isso aqui é como se fosse um exemplo de cada produto que eu tenho no meu estoque, tá? Tenho 3.000 produtos lá, mas eu quero saber que produtos são esses. Eu tenho base líquida, eu tenho batom, eu tenho delineador, assim por diante. Tá bom? Maravilha. Fizemos o comando. Outra coisa que eu esqueci de falar, assim que inserir o comando, o professor quer que a gente venha aqui e tire um print da nossa linha, tá? Então, basicamente, eu tiro um print aqui do output da tabela e colo no arquivo dele, para depois enviar. Maravilha? Assim como também aqui no distinct e assim por diante. Aqui a gente já está no where, por aí vai, tá bom? Temos aqui os comparativos, comparativo de igualdade, diferente, maior, maior igual, menor, menor igual. Tudo isso aqui é a mesma coisa da linguagem Python. Vocês vão conseguir distinguir, vão ver que é fácil entender isso aqui, porque é a mesma coisa, a lógica é a mesma, tá? Efraim, mas tá diferente aqui para você, eu tô vendo que tá um desenho diferente aqui. Não tem problema, esse desenho aqui é exatamente esse, tá? Aqui o próprio editor, ele consegue abstrair o desenho, tá? Mas é isso, ele é isso, é o menor igual. Quando tá juntinho, ele abstrai e faz esse desenho aqui. Então, o desenho tá diferente, mas é a mesma coisa que o professor passou, tá bom? E aí, basicamente, a gente precisa fazer todos esses comandos até o finzinho, tirar print, colocar. Lembrem de enviar no formulário do professor lá, que tá no Teams, tá? É simples, não é difícil fazer isso. A questão é ter tempo, um pouco de paciência para copiar de um lado e colar no outro. E entender o que cada comando está dizendo, tá? Maravilha.
Bem, espero que eu tenha ajudado aí. Eu fiquei um tempinho aqui, né? Nem calculei quanto tempo fiquei. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Mas eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Espero que vocês consigam fazer a atividade. Caso tenha alguma dúvida, caso ficou alguma coisa ainda que precisa ser esclarecida, não ficou clara, fique à vontade para me enviar mensagem, tá bom? E é isso. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Maravilha. Falou, até mais. Tchau, tchau.